Bem-vindos a esse mundo incrível! Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, esse dia que eu gravo, já passou a eleição. Espero que tenham tido a oportunidade de votar. É muito importante, né, a gente exercer o nosso direito de escolha e pensar bem, né, para evitar arrependimentos futuros. Bom, hoje a gente vai falar sobre o grupo 17, grupo dos halogênios. Esse nome especial aqui significa formação de sais, né? Então, a origem do nome diz isso. E é justamente a maior propriedade aí, ou a propriedade à primeira vista, sim, do grupo 17. Tá? Então, se a gente olhar os elementos desse grupo, a gente vai reconhecer, por exemplo, o cloro, que se torna um íon cloreto, um íon cloro negativo, né? Um íon que adquiriu elétrons, que aumentou a sua densidade eletrônica, e ele está presente em vários sais, inclusive no sal, né, mais conhecido para a gente, que é o NaCl, que é o sal de cozinha. Então a gente atravessou a tabela periódica toda, quando a gente começou lá no grupo 1, e chegamos em um grupo que tem um caráter justamente oposto aí ao grupo 1. A gente tem um grupo que é completamente não metálico e que vai interagir muito bem. Então vocês vão ver que vai chegar uma parte da aula que eu vou passar meio batido, porque é um repeteco do que a gente já viu no grupo 1. Tá? Então, se quiserem olhar de novo os processos, né, de obtenção de elementos do grupo 1, justamente os do grupo 17 também vão ser produzidos, né, durante esse mesmo processo industrial. Então vocês podem voltar lá na aula do grupo 1, as nossas aulas ficam disponíveis, né, lá no canal, e podem ver com calma se quiserem, ok? Bom, então antes, né, como a gente adotou essa questão agora de exercícios dados para vocês, aqui já vai ter a resposta. Eu já vou avisar que eu quero que vocês tentem, né, mais uma vez nessa última avaliação, desenvolver a confecção de texto de vocês, tá? Então, quem copiar e colar essa resposta, eu vou dar 0, tá? Já vou avisar, para não ter desculpa depois, e vem, reclamação, etc., que só gera um desgaste desnecessário, tá? Eu quero que você escreva com suas palavras, como vocês têm escrito. O que é importante? Constar algumas informações da resposta, né? Normalmente são as informações que não são subjetivas, ou seja, que são propriedades químicas, são propriedades eletrônicas, são propriedades dos elementos. Não está aberto à interpretação. Agora, a forma como vocês se expressam, né, é individual de cada um, mas vocês precisam tentar, né? E vocês não vão ter essa oportunidade em muitas disciplinas, como eu venho salientando desde o começo. Muitas disciplinas vão envolver números, linhas de programação, né, linhas de comando, linguagem específica aí da engenharia. Então, é importante, né, saber se expressar. Então, fica aí a dica para vocês. Bom, primeira pergunta era por que o valor da eletronegatividade diminui no sentido oxigênio-polônio? Se nós observarmos, né, interpretarmos esse enunciado, vocês vão notar que o oxigênio, o sentido oxigênio-polônio, quer dizer que a gente está descendo no grupo, tá? A gente está aumentando justamente o número quântico principal, que é o principal fator que vocês tinham que identificar já de cara nessa resposta, e é onde a gente começa justamente a nossa resposta, tá? Então o número quântico ele vai aumentar nesse sentido, o que leva a um aumento do raio atômico, e isso ocasiona uma dispersão na nuvem eletrônica, tá? Então lembre-se sempre, você tem o núcleo, você tem níveis eletrônicos
que são representados pelo número quântico principal, e quanto maior o meu número quântico principal, eu vou ter níveis mais energéticos e mais distantes do núcleo. Lembrem-se lá da nossa primeira aula de revisão que o número quântico principal indica justamente isso, energia e tamanho do átomo, tá? Então não tem muito, né, não tem muita margem para erro aqui. Espero, né? A gente já está no grupo 16 no caso dessa questão, né? Hoje é o 17, mas as questões são do grupo 16. E o que é eletronegatividade? Nada mais é do que uma grandeza que mede a afinidade eletrônica do elemento em questão. Lembre-se que a diferença da afinidade eletrônica para a eletronegatividade é puramente numérica, né? A eletronegatividade é uma escala que inicialmente foi introduzida de forma arbitrária pelo Linus Pauling. Então são números que ele propôs baseado em observações experimentais, mas que hoje já pode ser medida como outras propriedades físicas e químicas aí, ok? Então, vocês têm que se situar na hora de produzir o seu texto nessas questões. Número quântico principal, dispersão da nuvem eletrônica, aumento do tamanho, né? Podem até fazer uma relação com a energia de ionização, mas eu acho que pode levar a uma confusão. Então vamos situar agora em termos de eletronegatividade, afinidade eletrônica. A gente já está no bloco não metálico da tabela periódica de vez, tá? Então, para finalizar, e o que leva essa dispersão eletrônica? Então vocês veem que as informações são encadeadas aqui nesse raciocínio em elementos maiores, que os tornam, né, menos passíveis de serem elementos ávidos por elétrons, né, que é justamente o conceito de afinidade eletrônica. Tá? Então, se a gente tem elétrons cada vez mais distantes do meu núcleo, é o mesmo efeito que a gente vem trabalhando até agora na parte metálica da tabela, né? Só que antes, a distância do núcleo permitia que nós perdêssemos esses elétrons com uma energia menor. Agora a gente está adicionando elétrons, mas o raciocínio é o mesmo. A gente vai adicionar elétrons agora para completar níveis eletrônicos, para equalizar a minha distribuição eletrônica, e isso gera uma maior estabilidade em termos de energia. Tá? A tendência aqui é diferente porque esses elementos agora eles querem mais elétrons, né? Eles têm a necessidade de mais elétrons. Eles estão próximos a completar a sua camada eletrônica fechada, né? Distribuir igualmente os elétrons em seus orbitais e aí adquirir essa tal estabilidade, tá? Tomem cuidado com isso. Eu sei que eu repito muito essa palavra, né? Mas o que é? Estabilidade eletrônica, né? É um status quo ali dos elementos. Finalmente, né, eles estão com a camada eletrônica completa, distribuição igual de elétrons. Então escrevam isso, não tenham preguiça, vocês têm 24 horas para fazer a prova. Nunca na história, né, da minha docência de modo geral, vocês tiveram tanto tempo para fazer uma avaliação. Então desfrutem, eu vejo lá o tempo que vocês utilizaram para avaliação. Inclusive eu poderia estipular esse tempo. E eu deixo 24 horas para vocês fazerem, tá? Lembre-se sempre de finalizar, mandar a prova, mas vocês têm 24 horas para trabalhar, né? Faz algumas questões, vai almoçar, né? Se tem que atender alguma aula que está sendo em regime síncrono, vai lá, volta. Vocês têm 24 horas. Escrevam com calma. É o que eu sempre digo para os meus alunos. E agora vocês têm a oportunidade de escrever com calma mesmo, tá? Então, notem, né? E se não absorveram, não conseguiram anotar, volta o vídeo, pega esses conceitos, encadeia o raciocínio e escreve, tá? Vocês viram que nem eu fiquei lendo a questão inteira aqui, tá? Eu fui desenvolvendo o raciocínio, tentando mastigar um pouquinho mais isso para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Se não, tem o fórum de dúvidas, tá? Eu vou estar respondendo o fórum de dúvidas constantemente.
Próxima questão. Os estados de oxidação mais comuns do grupo 16 são mais 6 e mais 4. Porém, os elementos S e O apresentam também estado de oxidação menos 2. Explique por que isso ocorre. Tá? Então, essa é uma questão que vai avaliar a questão da eletronegatividade de novo, justamente pegando os elementos mais eletronegativos, né? Então, esses dois elementos são os menores do grupo, então está relacionado à questão anterior que a gente acabou de fazer, tá? Você tem agora elementos são pequenos, né? Então eles têm uma maior atração da densidade eletrônica pelo núcleo, o mesmo raciocínio que a gente fez do caráter metálico, tá? Que corresponde justamente à própria definição de eletronegatividade, como está escrito aqui. Eletronegatividade e afinidade eletrônica, elas são energias que medem, né, que quantificam a tendência de um elemento de atrair densidade eletrônica. Ora, se eles já são pequenos, já estão atraindo, aí lascou, né? Então, vão ser elementos que vão ter uma tendência ainda maior, ou vão ser ainda mais eletronegativos, ou vão ter uma maior afinidade eletrônica que os demais do grupo. E isso leva à formação de íons negativos, então, tá? Com mais facilidade ou com menos energia, tá? Evitem esses termos coloquiais. Eu falo aqui, né, na aula para fins didáticos, para vocês entenderem, né? Facilidade, dificuldade. Mas lembrem sempre de utilizar o jargão, né, científico. Então, o que significa maior facilidade? Que requer menos energia, né? Então, é o caso desses dois elementos aqui. Então, justamente por apresentar as propriedades maior eletronegatividade, menor tamanho, eles estão mais suscetíveis ao ganho de elétrons. E formação de uma camada eletrônica fechada, também que eu já expliquei um pouco na questão anterior. O que garante uma maior estabilidade aos elementos em termos de energia. Olha aí, de novo, uma outra maneira de falar, tá? Então, lembre, estabilidade de quê, né? Adquire estabilidade. Muitos escrevem assim. Isso é um erro recorrente, né, da química de modo geral, tá? Que eu tenho notado. Então, estabilidade de quê? Em termos de energia, distribuição igual dos elétrons, tudo isso. Então, poderiam ainda, aproveitando essa questão, estudem um pouco, né? Por que os estados de oxidação mais 6 e mais 4? Aí sim, a gente também quer, o elemento no caso, não a gente, ele consegue, ele vai obter, né, uma configuração eletrônica camada fechada quando ele perde 6 e 4 elétrons também. Só que, justamente, né, nessa hora, vai fazer uma confusão um pouco na cabeça de vocês, porque é um pouco confuso realmente, né? A gente está entrando no caráter não metálico da tabela periódica, mas a gente ainda está perdendo elétrons. Porque, pessoal, diferente do que a gente aprende no ensino médio, um pouco na química geral, a gente está em uma formação agora, numa informação também quântica, né? A gente não está mais trabalhando com aquelas partículas, que é um vício que a gente carrega desde o ensino médio, né? Perde elétrons, ganha elétrons. A gente vai continuar falando nisso, né? Você pode falar ganha densidade eletrônica. Então vai tirando aos poucos, né? Vocês viram que eu fui inserindo essa questão de densidade eletrônica ao longo do curso, né? Para perder esse vício. Quando a gente enxerga não mais aquela bolinha lá do Lewis como um elétron, né? E sim as camadas de elétrons, os níveis eletrônicos, né? A gente começa a entender um pouco melhor. A gente não tem uma coisa estacionária mais, ainda que a gente recorra sempre a regimes estacionários, né, para entender melhor algumas coisas. Então, né, espero que tenha sido um pouco mais claro, mas se ainda tiverem dúvidas, tirem comigo lá no fórum de dúvidas. Explique por que no processo FRAT de extração do enxofre é utilizada a água aquecida a altas temperaturas. Então, como a gente viu, o processo FRAT que
o que significa, né, esse processo? Como que é esse processo? Você tem 3 tubos concêntricos, ou seja, mesmo centro, um dentro do outro. Enfim, um tubo maior, um pouco menor e um pouco menor ainda. Então a gente consegue colocar 3 tubos um dentro do outro. Claro que tem todo um sisteminha ali, né, adequado para isso, para não ficar um negócio caseirão, né? Mas pensem assim, né? Você pega um tubo de PVC daqueles brancos lá de esgoto, depois um pouco menor e um pouco menor ainda, tá? 3 diâmetros diferentes. Então vocês vão colocando esses 3 tubos, vai entrar na terra, vai ter contato com as jazidas que já são ricas em enxofre de alguma forma, né? Sulfetos normalmente, e você vai fundir esse material que está lá na crosta terrestre. Como se faz isso? Utilizando água aquecida em uma temperatura que ultrapasse o ponto de fusão. Tá? Agora não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 119, uma coisa assim. Então joga mais, né? Tem uma maior segurança, então em torno de 160 graus. Vai fundir. A hora que funde, o outro tubo que está ali junto, ele vai empurrar o ar, vai aumentar a pressão lá na jazida e vai expelir o enxofre, tá? Então, aumenta a pressão e aí expele o enxofre. Então, quem já talvez tenha passado por isso, que acaba o combustível e vai lá pegar um pouco de combustível de outro carro, né? Pega uma mangueira, sopra, faz força e aí começa a voltar a gasolina, né? Normalmente a gente engole um pouquinho, faz bem, né? Esse drink aí. E aí começa a escorrer. Então é isso, vai aumentar a pressão e aí, né, vai ter que entrar em equilíbrio aí e vai para cima esse enxofre na forma líquida, tá? E aí você pode vender na forma líquida, sólida, etc. Então, essa água quente, né, o fato de você usar água quente, ela também vai ajudar nessa questão da pressão, né, que tem uma relação com a temperatura, né, aquelas leis dos gases, né, P1, V1, né, equação geral dos gases que resume todas essas leis anteriores, lei de Boyle e outras, tá? Então você tem uma relação de temperatura e pressão, ou seja, você vai aumentar também a pressão com a temperatura, com o aumento da temperatura. Certo? Essa é um pouco mais simples. Uma das etapas de produção do ácido sulfúrico é a conversão do trióxido de enxofre a ácido pirossulfúrico, também conhecido como óleum. Explique através de propriedades químicas por que essa etapa é necessária no processo. Tá? A gente tem que fazer essa etapa intermediária, né? Porque se a gente coloca para reagir direto a água com o trióxido de enxofre, que é formado na etapa anterior do processo, vai formar ácido sulfúrico, que é um processo exotérmico, forma neblina, que além de muito densa, né, vai diminuir a visibilidade ali, ela é ácida, então não é interessante em termos de segurança, né, dos operadores aí de processo. Então a reação do ácido pirossulfúrico com água, ela ocorre de forma adequada. Tá? Então lembre-se sempre, você tem a etapa anterior, você vai ter que utilizar ácido sulfúrico, né, para produzir ácido sulfúrico. Mas uma vez que você tenha uma quantidade, um volume razoável ali no seu processo, ele se autossustenta. Tá? Então você tem que introduzir essa etapa intermediária para minimizar aí o perigo. Tem que colocar a equação, tá, gente? Vocês têm que aprender a escrever equação. Né? Isso são coisas assim, porque vocês vêm no sistema do ensino médio, né? Que vocês estão acostumados a ter tudo mastigadinho, né? Que nem passarinho comendo fubazinho na colherzinha, né? Quando está machucado, que a gente acaba recolhendo o passarinho, né? Não é assim na universidade, tá? E vai ficando cada vez pior, entre aspas, melhor, né? Na verdade. Porque essas coisas, né, eu não vou ficar dando exercício na química inorgânica, nem o Lucas lá no orgânica, você escrever equação.
Isso é uma coisa que vocês vão adquirindo com prática, e a prática, né, vem do exercício. Então, vocês vão lá, pega uma equação, escreve, entende o quebra-cabeça, para onde está indo, né? Os átomos não vão sumir, é matemático, balanceamento, né? Saber o que está acontecendo. E agora que a gente está quase terminando o curso, você já tem condições de entender por que que quebra, né? Por que você quebra uma ligação, por que você forma outra, qual que é eletronegativo, qual que tem energia de ionização baixa, né? Tudo isso vai ajudar vocês a nortear vocês, aliás, nessas questões, tá? Então escrevam as equações, na prova também, tá? Tem gente que acha que ficou meio com receio de que não consegue usar aquela caixinha lá, mas é pior, tá? Se você não consegue usar a caixinha, ainda que eu não entendo essa dificuldade de vocês, que é só ativar o botãozinho em cima da caixa de texto ali, tem um tecladinho, ativou o botão, tem lá o subscrito, né? Se estão fazendo no celular, você não está apanhando muito, mas dá para fazer também, tá? Escrevam as equações, se for perguntada alguma questão que envolva equação, senão eu vou descontar, tá? Tem que saber escrever equação química. Bom, agora começando o grupo 17, propriamente dito. Já pela ocorrência dos elementos, né, a gente tem aqui a abundância dos elementos, o gráfico do log da abundância e dos elementos. O cloro, a sua maior fonte são as águas marítimas, na forma de cloreto, cuidado, né, com o nome das coisas, do elemento e do íon, cloro, cloreto, tá? Flúor, no caso, já tem uma fonte mineral, essencialmente, na forma de fluoreto também. Bromo, maior fonte são águas marítimas, então não tem só cloreto lá no mar, a gente fica com essa ilusão que só tem cloreto de sódio, porque a gente justamente extrai, né, o cloreto de sódio das águas marítimas, mas tem outros íons, como o bromo. E o iodo é o menos abundante dos principais halogênios, né, que estão aqui representados nesse gráfico. Ele é encontrado nas algas, estão na forma marítima, e também na forma mineral, estão na crosta terrestre. Tá? Isso só para vocês terem uma ideia aí da ocorrência dos elementos. Agora sim, a parte boa, né? A parte de propriedades desses elementos químicos. Bom, então, o que nós temos em termos de propriedade? Raio covalente, raio iônico, a gente ainda vai falar em raio iônico, só que lembre-se que agora nós temos íons negativos. Se a gente notar os valores de raio covalente, eles aumentam conforme a gente desce no grupo, né? O raio iônico, ele já não vai ter uma tendência tão clara, né, nesse sentido, ainda que, né, também aumente, como a gente pode ver por essa tabela. Aumenta paulatinamente aí, mas está aumentando. E aí, o que mais a gente tem nessa tabela legal aqui? Eletronegatividade, tá? Que vai diminuir. Então a gente tem um comportamento oposto aí, né? A gente vai ter uma diminuição da eletronegatividade no grupo, justamente porque os elementos, né, tanto uma tendência quanto a outra, é explicada pelo aumento do raio atômico, né, do raio covalente e iônico, se a gente quiser ser mais específico, por conta da distância do núcleo aos níveis eletrônicos mais energéticos, certo? Então é o que a gente acabou de explicar lá na resposta do grupo 16. Não vou me estender aqui para a aula não ficar ainda mais longa, ok? Aqui, propriedades eletroquímicas, a gente tem um potencial de redução que já é bem mais baixo aqui, né? Justamente porque a gente vai ter elementos que têm um caráter oposto, né? Todos os elementos do grupo agora temos não metais. E o flúor é a única exceção, né? Porque ele é um elemento muito eletronegativo, né? Então
perde, oxida, recebe e reduz. Lembre-se sempre disso. Você vai ter uma tendência aqui muito alta de recepção de elétrons. Lá na eletroquímica, eles sempre vão andar em pares, né, os pares redox. E aqui no caso o flúor vai ser o elemento que vai ter maior tendência à redução dentre esses do grupo, tá? Se você comparar o flúor, for lá naquela fila eletroquímica e comparar com outros elementos, aí já perde um pouco o sentido. A gente está falando de grupo e o flúor, por ser o mais eletronegativo, ele tem a maior tendência aí de receber elétrons, portanto, a redução, né? Tendência à redução. Pontos de fusão e ebulição, a gente tem o aumento dos pontos de fusão e ebulição no grupo. E aqui a gente tem o que a gente já viu lá no grupo 16. A gente tem forças de dipolo induzido, forças de Van der Waals, forças intermoleculares fracas. E a polarizabilidade aumenta com um raio. Eu não sei se eu já utilizei esse termo aqui, então eu vou explicar de qualquer forma. Polarizabilidade é o deslocamento da nuvem eletrônica, tá? Isso ocorre porque nesses elementos que têm forças intermoleculares fracas, você tem uma interação dessas forças intermoleculares apenas momentânea, né? Então você imagina que a nuvem eletrônica é como se fosse uma nuvem mesmo. Vamos imaginar isso, né? Vamos sair um pouco, né, da realidade, um minutinho. Você tem uma dispersão ali dos seus elétrons ao redor do seu núcleo que é momentânea. Ela não é forte como, por exemplo, na ponte de hidrogênio, que você tem oxigênio muito eletronegativo, hidrogênio muito eletropositivo, você tem uma atração muito forte ali, que é imediata, é instantânea, né? E ali, uma vez que se aproximaram, para romper isso, você necessita de muita energia. No caso de forças intermoleculares fracas, então pensa no Cl2, tá? Vamos dar uma pausa mágica da edição aqui, que eu vou pegar uma figura, né, para vocês verem um pouco melhor. Aqui a gente tem uma representação de densidades eletrônicas, ok? Quando a gente tem uma ligação apolar que é recorrente nesse grupo, formada por dois elementos iguais, justamente flúor aqui, flúor 2 ou cloro 2, tanto faz. Você tem dois elementos que têm a mesma tendência periódica, né? A nuvem eletrônica ela não tem deslocamento aqui. Se a gente colocasse outro flúor do lado desse, o deslocamento que você tem é apenas momentâneo, aquele choquinho assim, aquele negocinho assim, né? Vamos pensar que as moléculas estão numa balada e aí vocês sabem, tem muita gente, né, numa balada. E, enfim, pode acontecer algo interessante aí, né? Uma atração entre duas pessoas. Nas moléculas é mais ou menos isso que vai acontecer. Você está lá com um monte de moléculas, mols de moléculas, então pensa no Malcolm lotado de sábado à noite, tá? Para quem conhece Malcolm, ou similar, casa noturna, insira casa noturna de sua preferência aqui. E aí você tá lá na balada e aí esbarra com alguém. Aí você olha assim pro boy ou pra mina e fala, né, passou. Bateu, passou. Isso é o que acontece com as moléculas apolares, né? Dá aquele negócio, né? Você chocou um com o outro, dá aquela olhadinha, às vezes dá até um sorriso assim, mas já passou. Ou você vê que a pessoa está acompanhada, ou não te interessou, e você vai para a balada, né? Nas moléculas aqui vai ser mais ou menos isso, tá? Você vai ter aquela interação ali instantânea naquele momento que vai gerar uma reação, mas que é só instantânea. Então a polarizabilidade ela mede essa distorção da nuvem eletrônica, que fica mais acentuada quando a gente tem diferença de eletronegatividade ou de tendência periódica entre os elementos, como no ácido fluorídrico. Então, de novo aqui, uma outra molécula envolvendo flúor, só que agora o parzinho aqui é um elemento muito eletropositivo, ou tem uma energia de ionização baixa, que é o hidrogênio.
olha o deslocamento aqui. Esse vermelho indica mais eletronegativo, tá? Então, olha a diferença de eletronegatividade que faz. Vai atrair para o flúor, né? O flúor vai atrair essa densidade eletrônica. Essa distorção, esse deslocamento da nuvem eletrônica que é a polarizabilidade, tá? É a tendência que a nuvem eletrônica tem de se deslocar. E aqui a ligação iônica, que é o último extremo, tá? Estou cobrindo aqui, mas a ligação iônica, que você tem separação completa das cargas positivas e negativas, ou vice-versa. Negativas, fluoreto, positivas, lítio. Você tem a separação completa de cargas, né? E aí, uma vez que uniu, nada vai separar. Então, é aquela choque que você dá, voltando aí para interpretação aí da balada. E aí ficou, parou na dela, na dele, e ali ficou, né? E você só vai soltar quando você quiser. Gostaram, né? Muito bom. Então, isso que é a polarizabilidade. E quanto maior o meu átomo, concordam que essa tendência de deslocar, vamos pensar no grupo 17, que é onde a gente está, que a gente está com elementos, né, que entre eles vão ter somente interações mais fracas. Concorda que conforme for maior essa nuvem eletrônica aqui, pensa nesse verde, né, se fosse maior, tivesse preenchendo o slide aqui, boa parte do slide, tá? Bem maior do que isso. Tá menos preso ao núcleo, né? O mesmo raciocínio lá de perder elétrons, ganhar elétrons, né? Só que é o deslocamento da nuvem eletrônica. Se você tem mais espaço ali, você vai ter uma maior possibilidade de deslocamento, né? De novo, né, a metáfora da balada aí. Se você está num dia que está mais tranquilo, a sua balada, né, no meio da semana, ou no primeiro dia, normalmente final de semana, na quinta, na quarta, você vai poder observar as coisas melhores, né? Você vai ter uma maior dispersão das pessoas ali. Aqui também você vai ter uma dispersão melhor dos elétrons, né? A nuvem vai dispersar mais, quer dizer, imagina você está podendo observar lá na balada, todo o ambiente, né? Podendo olhar com calma as pessoas que estão ali, né? Então, a tendência, né? A polarizabilidade aí da molécula vai aumentar. Você vai ter a possibilidade aí de interação muito maior, né? Então, você vai encostar em alguém e aí a pessoa já não vai sair e voltar para a pista, ela tá ali bebendo no bar, tranquila. Você vai notar, oi, tchau, que nem aquela música, né? Então é isso, tá? Espero que tenha ajudado a entender o que é a polarizabilidade. Então, a polarizabilidade vai aumentar com o raio, ok? Então, essa que é a informação importante, fique aqui. E o que isso tem a ver com ponto de fusão e ebulição? Ora, a energia para separar essas moléculas que estão no estado sólido e depois no estado líquido vai ser menor conforme a gente tem energias menores envolvidas na aproximação delas. Então, lembre-se daquela figura que eu acabei de mostrar. Na ligação iônica, juntou, ficou. E é uma energia de atração muito forte entre íons de cargas opostas, uma atração eletrostática. Aqui não, é uma energia fraquinha, né? Passou, bateu, tchau, tá? Então lembre sempre disso. E sim, importante aqui, ó. Vejam o número de elétrons aqui, né? Vai aumentando porque a gente está introduzindo cada vez um número maior de níveis eletrônicos, de população eletrônica. E isso vai levar a esse deslocamento, né? Porque o que é aquele gráfico verde que a gente viu ali do flúor? São as camadas eletrônicas, são os níveis eletrônicos. São a população eletrônica dos átomos de flúor que se ligam e formam uma molécula de flúor 2, tá? Então, se você tem mais elétrons, logicamente aquele mapa ali, aquilo ali é um mapa, né, de densidade eletrônica. Vai ser maior. E se ele é maior, você tem maior possibilidade de deslocamento do que uma molécula pequenininha, que no caso o flúor ali, né, é justamente menorzinho,
ele vai estar mais próximo do núcleo, vai ter maior atração no núcleo. Ele não quer sair dali, né? Aquele cara que chega na balada, ele chega num canto, pede pro garçom e ali ele encosta e fica bebendo a noite inteira. E ele nem se mexe. A hora que acabar, aí que ele vai se tocar, precisa ir embora. Acabou, vai fechar. Então, são essas moléculas menores. Ela não vai ter uma dispersão da nuvem eletrônica ali. Ela não vai sair do lugar tanto quanto uma molécula que é muito grande, tá? E aí a gente passa essa informação de cada molécula para um número grande de moléculas e a energia necessária para afastá-las, que tem a ver com os pontos de fusão e ebulição. Aqui, energia de ligação. A energia de ligação, se a gente observar, ela aumenta no grupo, tá? E o cloro é uma aberração aqui, tá? Isso porque o flúor, ele acaba sendo menor do grupo, porque você tem uma energia menor para romper a ligação. Porque, de novo, pense na figura que eu acabei de mostrar. Esses flúores estão muito próximos. Então, além da energia, né, da nuvem eletrônica, a gente tem que pensar na energia nuclear nesse caso. Você também pode ter repulsão entre os núcleos. Lembra daquela distribuição de Boltzmann lá? Né? Aquele poço lá, que eu mostrei lá na revisão? Se não, volta lá. Né? Você tem os átomos separados, eles vão chegando perto, aí desce, a menor energia está no momento da ligação química, e se você aproximar ainda mais esses átomos, começa a ter repulsão, eles vão se separar. É o que acontece para o flúor, ele é muito pequeno, os núcleos estão relativamente próximos. Então a energia para romper essa ligação, ela é menor do que para os demais átomos. Então do flúor, a gente está falando de moléculas de flúor para molécula de cloro, você tem um aumento da energia de ligação, porque o cloro já tem um tamanho maior do que o do flúor, tá? E aí depois você começa a diminuir. Aí você vai pensar no caráter oposto, que você está aumentando o tamanho desses elementos que se uniram para formar essa ligação, e aí eles estão ficando cada vez mais distantes do núcleo, né? Os elétrons mais externos, que é onde ocorrem as ligações químicas, né? Justamente porque são elétrons que estão menos presos ao núcleo. Então, o aumento do raio do grupo e da blindagem leva a uma menor energia para romper essa ligação, tá? Então, o cloro ele acaba sendo uma aberração aqui, porque ele vem depois do flúor, que é o diferentão do grupo, né? Como sempre a gente tem visto. Ele tem a questão de ser o menor elemento e, além da repulsão intereletrônica entre elétrons, vai ter a internuclear entre os núcleos. Isso reduz energia para quebrar essa minha ligação química. Agora falando dos compostos dos elementos, né? Então os elementos se unem e formam compostos. Cuidado com essa distinção, já chamei a atenção na aula passada, né? Elemento, composto é composto ou substância, né? Utilizem os termos formas corretas, tá? Então aqui o fluoreto, ele é conhecido como tiranossauro rex da tabela periódica, o flúor, né? Porque ele vai gerar elementos, íons, etc., que são todos muito reativos, né? Ou seja, ele papa todo mundo aqui, como o tiranossauro rex. Então, a formação do fluoreto ela pode ocorrer de diferentes formas. Uma das formas está aqui, a molécula de flúor recebendo um elétron e formando um íon fluoreto, né? Uma estequiometria aqui de 2 para 1, então você tem que colocar um coeficiente estequiométrico aqui, ou seja, uma molécula de flúor gera 2 íons fluoretos. Ele é o elemento mais reativo da tabela periódica, olha que importância. Tem uma alta afinidade eletrônica e eletronegatividade, são praticamente sinônimos. Tem um alto potencial de redução, poder oxidante. Lembre-se, agente redutor, agente oxidante é o contrário, né? Se reduz muito facilmente, é um forte agente oxidante. Se oxida muito facilmente, é um agente redutor muito forte.
E tem uma alta entalpia de hidratação que a gente já falou também, que é aquela tendência do fluoreto ser rodeado, ser solvatado por moléculas que podem tanto formar compostos hidratados quanto serem solúveis em água. Então, uma de vocês, eu lembro que foi uma das meninas, perguntou isso, está lá no fórum de dúvidas, tá? A resposta. Eu ainda não entendi bem a diferença de hidratação e solubilização, tá? São dois processos que vão ter aproximação de água, porém, na hidratação você vai ter formação de ligação covalente e na solubilização você vai ter a solubilização do seu sal ou do seu composto. E no caso de solubilização, a gente tem mais um fator positivo que são as pontes de hidrogênio, que no caso do flúor existe uma tendência à formação dessas pontes também, né, e interação com a água, então vai ser favorecida. O ácido fluorídrico, que a gente sempre lembra do Breaking Bad, né, bendito o Vince Gilligan que criou essa série para mim ficar utilizando exemplo sempre, apesar que já disse tem uns pormenores ali, né, mas eles utilizam o corpo para o ácido para dissolver o corpo, o ácido fluorídrico. Ele é forte? Não, a gente já vai falar ainda nessa aula. Ele é de fraco a moderado. Porém, ele é um ácido que tem um poder aí, uma acidez que é forte, né? É um pouco contraditório. Se a gente classificar um ácido comparativamente com outros, ele é fraco ou moderado. Mas ele é um ácido danado que vai corroer ali a sua matéria, né? Vai corroer é um termo eletroquímico, né? Ele vai dissolver ali a sua matéria até acabar. Tá? Então, se pingar na mão, primeiro vai consumir a pele, depois a gordura, enfim, todas as camadas aqui da pele, osso, e aí a hora que acabar o osso, aí acabou. Tá? Então, é um ácido que tem um alto poder aí, que pode ser utilizado para diversos fins. Normalmente, né, tem uma interação aí, uma interface muito forte com a sílica, pode ser utilizado para quebrar a sílica. Outros óxidos também, como eu já citei anteriormente, nióbio e tântalo, por exemplo, são óxidos muito difíceis de solubilizar. E também, por ser um ácido, ele pode reagir com bases fortes, né? Então, o fato dele não ser muito forte na escala de arrênios, né, de hidrogênios ionizáveis, não tem problema. Se você colocar uma base forte, provavelmente você vai formar, aliás, com certeza, desculpe, você vai formar um sal, um fluoreto. Porque o fluoreto é um íon muito forte. Então é aquela questão de base conjugada, né? Que quem já fez a analítica já viu, né? Se você tem ácido fraco, base conjugada é forte. Tá? A definição de Bronsted-Lore de ácidos. Aqui, para que utilizar, né? Para que são utilizados compostos de flúor? Para tratamento de água, tá? Então, fluoretar a água, que é necessário, né? Porque tem a questão da nossa dentição. E se a água não é suficiente, a gente ainda utiliza o flúor, no caso, os íons fluoretos presentes na pasta de dente, no creme dental. Só que muito pode ser tóxico. Então, quando a gente vai ao dentista fazer a profilaxia, né, a prevenção, aquela checagem todo ano, pelo menos, se não a cada 6 meses, a gente vai ter a fluoretação, né? Normalmente o dentista faz. Ou ele passa uma pastinha, ou te dá um líquido, como esses que vem na farmácia, só que muito mais concentrado. Você vai bochechar e cuspir. E ele fala, só 1 minuto, só 30 segundos. Por quê? Se você fica aquilo ali muito tempo, você vai escurecer, tá? Então tem um amigo meu que ele fez essa besteira. Na faculdade a gente, normalmente, as pessoas entram cada vez mais novas, né? No meu tempo não era diferente. E aí você está acabando de sair da adolescência. E na puberdade, o homem, eu não sei como é para as meninas, ele fica com bafo, né? Muitos ficam com bafo. É normal do desenvolvimento, hormônios, tem uma série de explicações de bioquímica aí, tá?
E aí esse cara era encanado com o bafo dele. Normalmente é uma pessoa que tem uma halitose, tem alguma coisa, às vezes já até curou, mas ele fica com aquele trauma ali. E esse cara comprou flúor, porque dá, sei lá, na Dental, nessas lojas que vendem artigos para dentista, comprar flúor. Não é um composto controlado, então você vai lá e compra. Enfim, a pessoa não vai pedir sua carteirinha de dentista ali, entendeu? Você vai lá e compra. E ele começou a usar isso como a gente usa Listerine, Periogar não, que é remédio, é Colgate, Plax, né? Esses vários enxaguantes bucais ele começou a usar. Ou seja, ele utilizava pelo menos 3 vezes por dia. Até mais, que ele era encanado, aqueles caras que escovam o dente 10 vezes por dia se deixar. Né? Comeu um negocinho, vai lá e escova o dente. Aí o que aconteceu? Perda de paladar, né? Que hoje ele ia pensar que está com Covid. E começou a escurecer um pouco os dentes dele também. E nós estávamos na graduação, né? Esse é um conhecimento que não é assim muito geral. A gente acaba tendo essa ilusão. A gente ainda não era formado. E ele foi ao dentista. O dentista perguntou. E depois de muita conversa, o dentista conseguiu tirar dele a informação que ele utilizava o flúor direto. Então, não pode, tá? Se alguém já fez isso, se alguém está pensando em fazer isso, não pode. Usa esses enxaguantes bucais aí, escolhe um da sua preferência, né? E utilize, mas não utilize o flúor diretamente. O flúor só vai ser vendido nesses casos específicos, tá? Se comprar qualquer desses enxaguantes na farmácia, dificilmente você vai ter problemas, ok? Mas não utilizem muito, aí é uma história minha. Eu utilizava toda a escovação. Era um hábito, achava que poderia utilizar durante toda a escovação. E eu tive um probleminha, não tem muito tempo aí, de saliva, né? Então eu sentia que minha boca começava a repuxar como se estivesse chupando um caqui. Quem já chupou um caqui verde sabe o que eu estou falando, né? Caqui verde, né? Não caqui doce é bom, caqui maduro é bom. Caqui verde, repuxava assim, minha boca repuxava. Senti um incômodo assim. E aí eu fui numa especialista de saliva. Incrível, existe isso, tá? Inclusive ela é formada no exterior aqui em Cuiabá, tá? Quem precisar eu indico o número, eu não lembro o nome de cabeça agora. Não vou fazer jabá para dentista. E aí a gente fez um tratamento, né? Pra melhorar a minha saliva. Ela estava secando, as glândulas, né, que produziam estavam com um probleminha, e ela falou que o excesso de enxaguante bucal também não é bom. O ideal é que você utilize somente uma vez por dia, tá? De preferência à noite. Na verdade, não é necessário. Se você não tem nenhum problema de halitose, nada, a escovação e passar o fio dental de forma adequada é suficiente. Tá? Então não precisa ficar utilizando esses compostos aí, esses enxaguantes bucais. Aula aí de odontologia grátis, tá? É um exemplo prático. Eu gosto de trazer essas coisas que a química é bela por conta disso, né? Por conta da interação com o nosso dia a dia. Essa aula já está ficando um pouco longa, já estou vendo aqui. Sempre fica a dica, né? Cansou, pausou, depois você volta, tá? O YouTube vai dar o resume ali, vai voltar de onde você parou. E o que acontece, né, na questão aqui do flúor e dos ossos, né? Se eu utilizar muito flúor também. A hidroxiapatita forma os ossos, inclusive os nossos dentes, né? E ela pode ser convertida a fluoroapatita. Esse composto é solúvel e esse não. Então você pode dissolver, né, dentes também se utilizar uma concentração muito alta aí de flúor, né? Você pode ter esse tipo de problema também. O ácido fluorídrico que a gente acabou de falar, que serve para dissolver corpos, né? Eu nunca disse isso. Serve também para a gente gravar, né, vidros. Então, quem já foi em feira de artesanato, já viu coisas desse tipo, né? O cara fica lá fazendo na hora, né, a arte dele. Então, ele utiliza uma solução de ácido fluorídrico, né, que não é tão perigosa. E isso serve em escala industrial também, tá? Essa imagem é um pouco conceitual, acredito. Não acredito que seja uma imagem real.
justamente porque essas placas transparentes às vezes têm uma impressão de um circuito, mas ela vai ficar transparente, né? O apelo aí dela é esse. Então, isso daqui é só representando o que vai ocorrer ali, que pode ocorrer em um circuito integrado transparente, que vem sendo desenvolvido, ainda que eu acho que caiu um pouco essa moda, eu não vi mais muito, nunca vi ao vivo, né? Celulares transparentes que a gente vê normalmente em filmes de ficção científica, né? Mais disso do que na realidade. Eles tentaram fazer isso, mas eu não vi, do meu conhecimento, eu não vi mais nada em relação a isso. Agora passando para o cloro, tá? Então, compostos de cloro. Então aqui a gente vai começar pelo ácido clorídrico também, fazendo um paralelo aí com o ácido fluorídrico, que é um líquido incolor, com aspas aí, né? Vocês já observaram o ácido clorídrico de perto no laboratório, nas práticas, né? Ele é levemente amarelado, e isso se deve à impureza do ferro, né? Que está presente no ácido das tubulações industriais. Por mais se utilize tubulações especiais revestidas para fins de ácido, etc., acaba que tem um pouquinho ali, né, de formação ali de ferro 2, um pouquinho de 3 também, que deixa o ácido clorídrico um pouco amarelado. Outra coisa importante é que o ácido clorídrico concentrado, PA, ele tem 37% em título. Quer dizer o quê? Que ele não é 100%, ele é no máximo 37% de ácido presente ali. Você não consegue concentrar mais o ácido que isso, ok? Mas é suficiente para as reações, não é esse o problema. A questão é que não é 100%, é uma limitação do processo industrial, porque é muito reativo, né, pessoal? Apesar de não ser tão eletronegativo quanto o flúor, ele é muito reativo. Tá? E isso leva aí uma solubilização com a água muito fácil. Então é difícil você deixar ele anidro, livre de água completamente. Tem contato com a atmosfera, porque você vai ter que tirar ali do processo, mesmo que você faça alta pressão, no vácuo, você vai ter que utilizar. A gente está preparando o composto para ser utilizado no dia a dia, seja no processo industrial, seja em escala laboratorial. E aí vai ter contato com a água, né? Estabelece esse equilíbrio que é altamente deslocado no sentido de formação dos produtos. Então a gente vê isso pelo valor da constante ácida, que é muito alta, né? Ou seja, a gente tem formação de H3O+, e cloreto, né? Muito fácil. Então é por isso que a gente consegue atingir somente 37% aí de, vamos dizer, pureza aí desse ácido clorídrico. E para que ele serve? Para reações com metais, para solubilizar. Ele é preferido do que ácidos oxigenados, porque se eu vou reagir um metal com um ácido que tem oxigênio, o que pode formar? Olha o quebra-cabeça da química aí. Qual que é o composto formado por um metal mais oxigênio? A gente já falou diversas vezes, inclusive agora há pouco, no ácido fluorídrico. Óxido, tá? Se você utiliza um ácido oxigenado, o oxigênio pode reagir com o metal e formar o óxido metálico. E aí, nem com reza braba, como a gente diz lá no interior de São Paulo, tá? Vai formar o óxido, você vai ter que colocar um ácido para dissolver o óxido que se formou, sendo que você queria só solubilizar o metal. Então não usa, né? Usa o ácido clorídrico, que não tem oxigênio, é um ácido forte, né? E serve para isso. O ácido clorídrico também pode ser formado como subproduto, com aspas aí, porque nada é desperdiçado, né? No processo industrial, como na produção de tetracloreto de carbono, tá? Então, reage metano com cloro, gás cloro, formando tetracloreto e 4 mols de ácido clorídrico. Olha que subproduto mais interessante, né? Dá para ser comercializado, logo você acaba tendo um pouco de lucro aí no seu processo.
Cloro gasoso também é bastante reativo, né? Se tiver uma nuvem aí de gás cloro, vai ser muito reativo. A gente teve um paralelo recente com o ácido sulfúrico, né? Justamente no grupo 16. Essa nuvem aqui é muito ácida, tá? Porque ela vai reagir com a água que está presente na atmosfera. Em lugares mais úmidos, melhor ainda, ou pior, né? Então, você vai ter um composto que também é eletronegativo, o cloreto no caso, né? E tem um potencial de redução alto. Tem essa tendência de formar cloreto muito facilmente, tanto pela afinidade eletrônica quanto pelo potencial de redução, que é relativamente alto, tá? Também serve para coloração, aí a gente entra na química orgânica lá do meu amigo Lucas, tá? Oxe. Tá, então, cloração é um tipo de reação. Reações com metais e não metais, já mostrei metais, não metais também. E o cloro reage com água formando ácido clorídrico e hipocloroso, tá? O hipoclorito é o que é a fonte principal ali, a matéria principal do alvejante. Varec, que boa, aí cada cidade tem o seu favorito aí, né? Que é água lavadeira, enfim, tem vários nomes, mas é aquele composto que tem aquele cheiro pungente, que é justamente pelo cloro, né? Que é muito volátil, que até corta o nariz da gente, tá? Então, o hipoclorito vem dessa série de reações aqui. Haletos, outro composto do grupo 17 importante, outra classe de compostos importante do grupo 17. A gente tem 3 tipos, tá? Haletos iônicos, haletos covalentes e interhalogênios. Vamos ver cada um deles. Haletos iônicos, como o próprio nome diz, tem uma ligação iônica, ou seja, a gente tem um metal e um não metal. No caso, um metal e um halogênio de preferência, já que é um haleto. Tá? Não é um sal, é um haleto, é um sal com elementos do grupo 17. A solubilidade varia no grupo. Fluoretos são insolúveis em água, densidade de carga muito alta, a gente já falou, né? Um pouco sobre isso. E o outro elemento, né, o metal, vai ter uma densidade de carga positiva também. Então aí atraiu, é muito difícil solubilizar só com água. Água quente, fornecendo energia, pressão vai ajudar a solubilizar, mas eles são praticamente insolúveis aí em água. Não vai ter solubilidade de fluoreto. Os demais são solúveis porque se vai aumentando o tamanho, é o mesmo raciocínio que a gente fez com a entalpia de ligação. Vai ficando mais fácil quebrar essa ligação, porque a densidade eletrônica está mais dispersa e a gente requer menos energia. Os fluoretos são básicos, eles são a base conjugada do ácido fluorídrico. Hidrolisam em água, né? Eles reagem com água. Então, formando o ácido fluorídrico e liberando OH, né? O hidrogênio da água vem para o ácido fluorídrico e o grupo OH, a hidroxila, ela fica livre. Então, são íons, ânions, para ser mais específico, básicos, porque liberam OH-, tá? Então, base conjugada, ácido fraco, base conjugada forte, né? Então, você tem aí o parzinho de Bronsted e Lore. Dependendo do método de preparo, o metal tem estados de oxidação diferente. Ou seja, se eu colocar mais cloro, né, eu vou ter mais cloro no final. Se eu colocar menos, eu vou ter menos. Né? Essa estequiometria, esse quebra-cabeça, que é o que a gente tem tentado desenvolver aqui. Né? Então, sabendo as propriedades e depois pensando na matemática, ou seja, na estequiometria de reação, eu vou obter compostos diferentes. Aqui a gente tem os haletos de hidrogênio, os ácidos, né, de haletos. Comparativamente aqui a energia de ligação, para a gente ver uma vez mais essa relação do tamanho do elemento, no caso do halogênio, que é o que a gente está focando nessa aula, que vai aumentando cada vez mais, e isso leva a uma distância de ligação aqui cada vez maior.
e uma energia de ligação menor. São inversamente proporcionais. Quanto maior o meu tamanho, menor a energia para eu quebrar essa ligação química. E a gente vai ter no momento de dipolo que mede essa diferença. Lembre-se daquela figurinha lá que eu mostrei, né, do mapa de densidade eletrônica. A gente vai ter uma constante de dipolo cada vez maior conforme eu tenho elemento mais eletronegativo, conforme eu tenho maior separação de densidade eletrônica ali. Cargas parciais nesse caso, porque não são compostos, né, completamente iônicos, ainda que sejam haletos iônicos. Tem uma diferença aí, tá? Composto iônico, fluoreto de sódio. Aqui a gente tem haletos iônicos, tá? Que são formados por elementos do grupo Z7 e elementos, né, que são muito eletropositivos. Mas esses daqui, no caso, são ácidos, né? Então tem mais uma distinção aí, porque a gente tem diversas subclassificações na química. Haletos covalentes. Agora é não metal com halogênio, que também é um não metal, né? Não deixa de ser um não metal, mas a gente vai ter um outro não metal ligado. Então a gente tem alguns exemplos, uma série aqui com boro e todos os halogênios principais, pelo menos. E a gente vê aqui os pontos de fusão e ebulição, não, ponto de ebulição que vão aumentando, né, conforme aumenta o número de elétrons. A gente já discutiu lá atrás, eu não vou me estender, tá? Dispersão aí da nuvem eletrônica ou polarizabilidade. A síntese é feita pelo aquecimento do não metal com halogênio. E quando existe mais uma possibilidade de estequiometria, você tem que controlar então a quantidade de matéria-prima que você está utilizando para obter o composto na estequiometria que você quer. Quanto mais cloro no começo, mais cloro no final você vai ter. Tá? Então, 5 mols de gás cloro, 3 mols, vai reverter em uma maior quantidade de cloretos no final. Interhalogênios. Só halogênios, como o próprio nome diz. Tá? Você vai ter sempre 2 halogênios. Aqui as fórmulas gerais, né? XY, XY3, quem é quem? X é o halogênio com maior massa atômica e Y o de menor massa atômica. Tá? Então, o que tem maior massa atômica, ou seja, os mais pesados do grupo, ficam à esquerda e os de menor massa atômica à direita. Como a gente pode ver aqui no heptafluoreto de iodo. Tá? Então, você tem o iodo, que é o mais pesado, à esquerda, e o flúor, que é o mais leve, à direita. Aqui a gente tem a fórmula, né, que quebra lá aquela regra de Lewis, né, uma exceção. E as propriedades dos elementos são mantidas, como as cores. Então, se você tem muito iodo, por exemplo, você vai ter uma cor marrom escura, que é característica do iodo. Quem já utilizou em machucado ou cirurgia já viu a cor do iodo. E conforme a gente vai aumentando, nesse caso aqui, a quantidade de cloro, você vai tendo um aumento na estequiometria do cloro aqui e vai ficando um amarelo pálido, um esverdeado, assim, que é característico do cloro, que também você já deve ter visto em produtos. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem disso para quem nunca viu cloro, né, utilizado em produtos de limpeza. Aqui só uma tabela, vocês terem uma ideia, tá? Não quero ficar decorando, né? Como mudam as propriedades, principalmente, observem principalmente as cores aqui. Façam uma relação, né? O cloro, a água lavadeira, né? O alvejante, ele é justamente a outra função. A gente utiliza mais na limpeza, mas ele pode ser utilizado para alvejar, para deixar branco, né? E isso é uma característica de compostos, né, de cloro. Então vai ficando cada vez mais sem cor conforme a gente aumenta a estequiometria do cloro. Ou do fluoreto, né, que também é incolor. Quem vai ser colorido nesse grupo é o iodo, que é marrom, e o bromo, que é avermelhado. E a teoria de repulsão, os pares elétricos, camada e valência, possibilita prever geometria dos compostos. Então, né,
Deve ter visto isso na química geral, suponho, para quem já fez, obviamente. Então, número de pares de elétrons isolados, número de pares de elétrons ligados, você vai determinar a estequiometria não, a geometria do seu composto, tá? Dá para prever isso muito bem. É um bom exercício aí para estudar, né, a teoria de repulsão dos pares elétrons camada e valência. E aqui, gente, a gente tem justamente as geometrias e exemplos. Dá para treinar em casa, quem ainda tem dificuldade com isso. Aproveitem. Assim, as polaridades são previstas de acordo com a eletronegatividade, tá? Então, o composto que é mais eletronegativo, ele vai atrair a densidade eletrônica para ele. Lembre-se daquele mapa de densidade que eu mostrei, tá? Você vai ter uma atração maior, logicamente, pelos elementos mais eletronegativos. Agora sim, a gente chegou na metade da aula, tá? Ainda, eu sei, essa aula é longa. São elementos muito importantes, né? Muito utilizados. Se quiser aproveitar essa deixa aqui justamente para fazer um break, pode fazer, tá? Se não, a hora que vocês se sentirem confortáveis aí. Duas questõezinhas, porque o ácido clorídrico é um ácido mais forte que o ácido fluorídrico. O ácido clorídrico é mais forte que o ácido fluorídrico. Tá certo, desculpa, viajei. Explique a variação do valor de entalpia de ligação das moléculas diatômicas no grupos halogênios. Então, cloro com cloro, flúor com flúor. Esse exercício eu quero que relacione a energia de ligação com as propriedades eletrônicas. Muito simples, tá? É para ser, pelo menos. Então, tamanho, né? Principalmente raio atômico dos elementos. Certo? O primeiro também não é diferente. Como a gente combinou, eu vou continuar a aula agora, né? Em vez de ficar quebrando a aula aí e deixando um excesso de material para vocês. Vamos lá? Estão firmes aí? Então, vem comigo. Essa é a parte que eu falei que eu vou passar batido, tá? Quem quer a explicação completa, processo, etc., volta lá na aula do grupo 1, né? Só estou mostrando porque o cloro ele sai do mesmo processo de produção do sólido metálico, mostrando aí essa afinidade que os elementos do grupo 1 e 17 têm, né, na natureza. Um muito eletropositivo, com baixa energia de ionização, outro muito eletronegativo, ok? Então, eles saem do mesmo lugar quando a gente trabalha lá na indústria. Aqui, indústria de cloro e álcool, a gente já falou, né, do problema ambiental, amianto, etc. Não vou me estender. E sim, para que serve cloro, né? Então, indústria de polímeros, né, PVC, a gente já falou dos canos de PVC hoje, que são, né, obtidos de uma cloração, né, de um polímero. Então, a gente tem esse composto aqui, faz uma reação de adição do cloro, né, e quebra da ligação dupla para formar o PVC. Esse produto de casa que toda dona de casa e todo dono de casa adora, né, para utilizar, para limpar a casinha. Então tem esses de cloro ativo para banheiro, facilitam a vida, né, facilitam mesmo, não é propaganda da Veja, tá? Pode ser outra marca também. Cândida, Varec, que boa, vários nomes para hipoclorito, solução de hipoclorito, ok? Cloro puro, quando a sujeira está muito pesada, ou para aqueles tipos de piso que juntam muito limo, né? Aquele, não sei se é um fungo, mas sabem, né? Aquela coisa verde ali que dá um aspecto visual ruim. E o cloro para piscina, né? Ou para outros fins, o cloro na forma de pó, que também é cloreto, tá? Então, cuidado, né? No dia a dia a gente utiliza o coloquialismo aí, né? É cloro, joga cloro na piscina, é cloreto, tá? Na forma sólida. Esse daqui tá na forma líquida, né? Então, é tudo a mesma coisa, só que para fins diferentes aí. E fica chamando de cloro, mas são cloretos, ok? Aqui a gente tem outras aplicações, não vou me estender muito.
Essa parte de limpeza aqui, apesar da brincadeira aí, é muito importante, tem um mercado grande. Tomem cuidado, tá? Não fechem a porta do banheiro para limpar banheiro. Não quero ver nenhum aluno meu morrendo aí asfixiado, porque pode ocorrer, tá? Esses gases, né, do cloro, do cloreto, que seja, eles são asfixiantes e irritam as mucosas, né? Garganta, nariz, mucosas, vias aéreas superiores, ok? E isso não é bom, principalmente na época aí de pandemia, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa região, justamente, para não deixar mais suscetível ao ataque do vírus. Não cheirem cloro, tá? Essa é uma história só para dar uma quebrada aí para quem está maratonando a aula aí. Um amigo meu, uma vez, a gente estava na casa de um outro amigo nosso que tinha uma piscina e tem uma boia que o pessoal coloca, né, ali na piscina com cloro dentro. Aquilo serve porque a boia com o vento assim, né, no dia, na noite, vai passando ali na piscina e vai soltando um pouco de cloro, né? Então você tem um tratamento constante ali da piscina que evita que ela fique verde, né? Entre outras coisas. Esse tratamento aí não vai diminuir aliás, vai diminuir a necessidade de limpar a piscina. Normalmente o pessoal contrata alguém ou passa o dia lá limpando, tem gente que adora, né? Mas ela não vai eliminar, tá? Você vai ter que fazer uma limpeza em algum momento. Se der uma chuva muito grande, etc. Isso daí, enfim, é um artifício que o pessoal utiliza em piscina. E aí, esse meu colega, ele é muito curioso, né? Abraço, Thiago. Caso você veja esse vídeo, eu acho que não. E ele pegou essa boia e do nada, assim, falou: Ué, isso é cloro, não pega isso daí, cara. Eu já era formado, né? Ainda que isso não requeira uma formação, né, de química, é mais conhecimento dia a dia. Falei: tem cloro aí, né? Larga isso aí, né? Pode machucar a mão também, né? E ele, vá, não tem nada. Ele cheirou. O que ele cheirou, olha, ele só não caiu de costa porque acho que o próprio organismo se defendeu e deu uma fechada assim. E ele sobreviveu, não aconteceu nada com ele. Mas pode levar um desmaio, alguma coisa grave, tá? Além de machucar tudo aqui, né? Então não façam isso em casa, tá, crianças? E se forem limpar banheiro aí, casa, sempre com o ambiente aberto. Minha mãe é dona de ficar fechando porta com cloro dentro. Ela já passou mal algumas vezes, mas com o tempo, depois eu falar muito, ela aprendeu. Agora, mudando de elemento, a gente vai falar da produção de flúor. Essa é inédita, tá? A UNIL está começando agora. Também é um processo eletroquímico, então, como a gente pode ver, a gente tem uma cuba eletroquímica aqui, na qual é introduzida gás, né, de fluoreto de hidrogênio, ácido fluorídrico. Faz-se a reação, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução, e os produtos são o gás flúor e gás hidrogênio que têm que ser coletados separadamente. Por quê, pessoal? Por que a gente tem que separar o gás hidrogênio e o gás flúor ao final do processo? Porque senão eles vão reagir novamente e formar ácido fluorídrico, ok? Então, aí é um método Moissan, relativamente simples, temperatura baixa, né? É um sal, é um gás, um sal também, no caso, os sais de flúor ou ácido fluorídrico, né? Eles têm uma solubilidade em água muito grande. O gás não é diferente, tá? Então, você vai colocar aqui. Tem um eletrólito aqui também para baixar a temperatura e gastar menos, tá? Então, é o processo do flúor 2. Aliás, do gás flúor, ok? Aqui, né?
fluoreto reagindo com ácido sulfúrico, formando ácido fluorídrico, uma rota de produção do ácido fluorídrico. Qualquer sal de fluoreto, praticamente você vai ter isso. Coloca um ácido, sal, ácido fluorídrico, tá? Não é tão simples, né, assim, mas é uma reação que é termodinamicamente, cineticamente legal, funciona muito bem. O produto é liquefeito por refrigeração, já que sai na forma gasosa. A questão lá do ácido sulfúrico que a gente discutiu na questão do grupo 16, né, da aula passada, formar uma névoa de ácido ali não é legal, tá? Então você tem que liquefazer. É uma reação endotérmica e as plantas são construídas próximas de plantas de ácido sulfúrico, tá? E aqui a questão da solubilização do ácido fluorídrico em água, né? Ele é um ácido fraco a moderado, porque em água ele não está ionizado. Cuidado com a diferença de ionização e solubilização. O ácido fluorídrico ele é solúvel em água, sim. No entanto, em termos de ionização, a quantidade de íons H3 ou mais ela é muito baixa. Porque o fluoreto é muito forte. Ele quer ficar ligado com o HF, com o H, desculpem, com o hidrogênio. Para você liberar esse fluoreto, não é fácil, né? Não é um equilíbrio deslocado no sentido dos produtos. Não é favorável o deslocamento no sentido dos produtos. Algumas formas de escrever aí, tá? Então ele é um ácido fraco moderado. E tem a questão das pontes de hidrogênio, né? Além da ligação entre hidrogênio e flúor ser muito forte, ter uma entalpia de ligação muito alta, ela forma pontes de hidrogênio. Se a gente está fazendo o processo em água ali, se a gente está solubilizando em água, ele vai solubilizar, mas ele não vai ionizar muito facilmente. Senão vai ter a quebra da molécula ali para formar íons de hidrônio H3 ou mais. Ok? Passando para o iodo. Então, para que é utilizado o iodo? Agentes contraste, né? Então, para investigar coração, aparelho urinário, útero, devido à sua solubilidade e não toxicidade no organismo. Pelo contrário, a gente precisa de iodo que é colocado no sal para evitar que a gente fique assim, tá? Então, uma figura meio chocante, é para ser mesmo, né? Felizmente, a gente não tem que se preocupar com isso, porque a quantidade de sal que a gente come direto ou indiretamente ali é suficiente. Então, tem que comer um pouco de sal sim, por conta do iodo também, que está presente aí em outras, né, em outros alimentos também. Mas o sal é iodado, se vocês lerem, né, o iodo é colocado durante o processo para evitar esse tipo de doença, tá? Esse é um caso bem grave, né? Isso se deve à falta de tiroxina, né, que é um hormônio no nosso organismo que tem muitos iodos, como a gente pode ver. E tem que ser o iodo para formar esse hormônio aqui, porque ele se encaixa, né, perfeitamente nessa molécula. Tem sítios lá bioquímicos específicos devido ao raio atômico do iodo que vão permitir que essa molécula se encaixe lá e evite essa doença. E aqui, né, uma imagem, eu circundei isso daqui, né, circulei, porque aqui a gente tem um cálculo em tupino, né? Depois se quiserem ampliar o PDF, vão poder ver melhor. Tem um cálculo aqui em tupino, né? Então, cálculo renal, só quem teve sabe como é a dor. E às vezes por outro exame não é possível identificar, certo? Processos importantes envolvendo iodo são alguns processos orgânicos, como o processo Monsanto de ácido acético, tá? Então tem toda uma reação, não vou entrar em detalhes aqui do mecanismo, mas o iodo é importante porque ele é um nucleófilo bacana, né? E também um grupo de saída. Quem por acaso já fez orgânico já deve ter identificado os termos, mas vamos lá. Eles têm uma relação com o conceito ácido e base de Lewis. Então, primeira coisa, vamos dar uma revisadinha para quem não viu ainda.
De acordo com Lewis, um ácido é um aceptor de pares de elétrons e a base é um doador de pares de elétrons. Então aqui um par ácido-base é amônia, trifluoreto de boro. A amônia doa um par de elétrons para essa substância que recebe, né? Então, portanto, a amônia aqui é a base, que é uma base conhecida por outras definições também, como a definição de Arrhenius. Nesse caso, sim. Mas a vantagem da teoria de Lewis é que ele estende o conceito de ácido e base não somente para substâncias que tenham o H, né, o hidrogênio, o ácido, ou a hidroxila em sua composição, né, em sua estrutura. Então, o trifluoreto de boro, por exemplo, ele é um ácido de Lewis porque ele recebe um par de elétrons. Tá? E por que isso é importante lá para a síntese? Então, um nucleófilo justamente é uma base, alguém que vai receber, né, como a gente acabou de ver. Aliás, é alguém que vai doar pares de elétrons, desculpem, o nucleófilo. Né, uma base de Lewis. Opa, aí, voltou. Então, o iodo é interessante, porque ele é grandão, ele tem ali, quando ele se torna um íon negativo, a sua camada eletrônica preenchida, né? Aqui a gente utiliza, infelizmente, mais fácil visualizar que isso é impossível, né? Da estrutura de Lewis, que ela fica completa, né? Fica com todos os pares de elétrons. Se você fizer a distribuição de eletrões, vai ver que ele completa os orbitais de valência. E ele também é um grupo de saída interessante, ou um ácido de Lewis. Ou seja, ele quer receber essa densidade eletrônica e completar a sua camada eletrônica. Tá? Então, o iodo ele serve tanto para doar pares elétrons quanto para receber, porque ele é o maior do grupo. Ele tem essa densidade eletrônica aí livre, leve e solta. Né? Então, aqui, na substituição nucleofílica, as duas coisas são importantes. Você tem um ataque nucleofílico, né? Você tem uma espécie que tem densidade eletrônica em excesso ali. E você tem um grupo de saída que vai receber essa densidade eletrônica e vai formar um íon livre. Então o iodo serve tanto como um quanto como outro. Só ele consegue fazer isso, tá? Porque ele é o maior do grupo. Existem outros nucleófilos? Com certeza. Quem fez orgânica ou quem ainda vai fazer vai ver muitos. Mas aqui a gente está trazendo um exemplo de iodo porque a gente está estudando, logicamente, o grupo 17. Certo? Para que serve iodo? Já falei, desinfecção, né? É importante também, ainda que no Brasil seja mais utilizada para fins de cirurgia, né, intra-hospitalar do que no dia a dia, mas em outros países qualquer machucadinho o pessoal passa iodo. Aqui a gente utiliza muito antissético, que antigamente era o mertiolate, né, que doía, né, que não tem iodo, tá? Só para contextualizar aí, né, o que a gente utiliza aqui. Em outros países é comum utilizar desinfecção por iodo. Qualquer machucadinho, passa um iodinho ali, beleza. Isso porque, fui procurar uma explicação um pouco mais científica, ocorre uma halogenação, que é uma adição de um halogênio, outra reação orgânica, né? Veja como os halogênios são importantes para a orgânica também. E ele quebra a parede, né? Ele forma sais com as proteínas bactérias. Ele quebra a camada proteica que envolve as bactérias ali, ou seja, ele mata a bactéria. Tá? E além disso, ele tem a ação fungicida e antiviral. Daí a necessidade de utilizar lá dentro do hospital frequentemente, principalmente quando você vai fazer uma cirurgia, um parto, um ponto, né? Qualquer coisa. Né? Eu tenho um aqui, não vai dar para vocês verem. Né, bem grandinho, foram 6 pontos. Quase cortam o meu nervo aqui, mas qualquer hora eu conto essa história para quem tiver curiosidade. Não vamos estender muito, tá? Não foi tentativa, graças a Deus, de suicídio, né? E então a gente vai utilizar muito por conta dessa ação, né, desinfectante que ele tem.
Iodo também é utilizado como corante, então o Guaraná Jesus, quem nunca experimentou essa iguaria, eu recomendo pelo menos uma vez na vida experimentar. Aliás, tudo na vida, né, vale ser experimentado. Bom, acho que quase tudo. Me estendi demais aí, mas tá aí, né? O Guaraná Jesus, que certamente deve ter algum corante que talvez não seja de iodo, mas eu trouxe porque a eritrosina B, né, que contém iodo em sua estrutura, é um corante. Além do corante alimentício E127, eles utilizam códigos para não revelar para o concorrente qual é o corante, né, que eles estão utilizando, para não imitarem. Então, se vocês compram gelatina, por exemplo, que é uma coisa que é bem colorizada aí, vocês vão ver que de uma marca para outra, façam esse teste, né? Tem diferença de coloração, né? Porque tem que ficar mais atrativo. Normalmente são as crianças que vão consumir mais, ainda que, né, a gente também gosta, tudo, mas torna atrativo aquilo, porque valor nutricional é muito pouco, né? Então, o que torna atrativo ali são as cores. E hoje tem gelatina azul, roxa, rosa, verde, verde mais claro, verde mais escuro. Tudo isso é corante. E alguns deles são corantes à base de iodo, tá? Esse rosado é um corante à base de iodo. Por isso que eu inferi aqui que talvez, né, no Jesus tenha algum corante à base de iodo. Bromo. Aí falando de cor ainda, o bromo é avermelhado, como eu falei, ele é encontrado na forma líquida, na temperatura ambiente. Era muito utilizado para retardante de chamas. Livro americano, realidade americana. Né? Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas nos Estados Unidos muitas casas são feitas de gesso ou madeira. Tem que utilizar retardante de chama, né? O gesso não é inflamável no caso, né? Mas ele é fino, né? Então o pessoal também costuma utilizar retardante de chama, mas obrigatoriamente em casas que são de madeira, tá? E o problema dele é que ele é tóxico para o sistema endócrino e neurológico. Os retardantes são ou eram adicionados em polímeros e equipamentos eletrônicos. Né? Nesse caso, eu acredito que ainda tem um uso muito grande para evitar, né, que frite aí o seu equipamento eletrônico, seu plástico, espuma, né, a tragédia da Kiss alguns anos atrás, que tinha aquelas espumas e os caras levam pirotecnia dentro de uma boate, né, tudo certo. Aconteceu um acidente muito grave. Se tivesse um retardante de chama bom, talvez tivesse segurado mais, né? Não é o caso, devia ser uma espuma isolante ou não, que não foi pensada para isso. Também são utilizados em inseticidas e pesticidas. Tem toxicidade, não é muito bom, porque altera a produção de hormônio, hepatotóxico, né, atingem o fígado, teratogênico, que influenciam a formação de crianças, né, de novos seres. Então não é interessante o uso do bromo, tem sido substituído por outras coisas, né? E essas eram as maiores aplicações aí desse elemento químico. Passando para o próximo, destruição da camada de ozônio. O que tem a ver com os halogênios? Né? Então, os CFCs, cloro, flúor, carbonos, eram substâncias muito utilizadas em sprays e como refrigerantes, não de beber, né? Refrigerantes para refrigeração, gases refrigerantes. Só que eles tinham um problema de destruir a camada de ozônio, né? Como outros compostos clorados aí que são graves. Camada de ozônio nos protege do Sol, né, de radiação UV, está lá acima da estratosfera, né? Aliás, entre a estratosfera e a troposfera, né, que é a camada que tem mais contato com a Terra. Então é um escudo natural que a gente tem. Como ocorre? O oxigênio absorve radiação, quebra, né, em dois oxigênios, dois átomos, os dois ou dois radicais de oxigênio, tá? Que são um oxigênio com um elétron, tá? Pensa no modelo de par de elétrons do Lewis, cada oxigênio fica com um elétron,
isso seria um radical, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui para facilitar da fórmula. Pronto, mágica da edição, plim! Tá, então olhem aqui. Agora o oxigênio é como se eu quebrasse a ligação de uma molécula de oxigênio e ficasse com um elétron, né, não um parzinho, quebra o parzinho justamente, fica com um elétron para cada um. Isso é um radical, né? Então o oxigênio, pela radiação do Sol, ele vai ser quebrado em radicais oxigênios que podem reagir com novas moléculas de oxigênio, formando o ozônio. E aí, ao longo de milhões de anos aí, que se formou essa camada ao redor da Terra, ok? Só que a radiação também pode quebrar, né? É um equilíbrio, como toda reação química. Então, o ozônio, sob a radiação, se quebra em oxigênio e radical oxigênio, que pode reagir com novas moléculas de ozônio e formar moléculas de oxigênio. Então, a gente vai decompor o ozônio nesse caso. E os halogênios, né, representados por X aqui, qualquer elemento do grupo 17, principalmente o cloro e o flúor, que são mais reativos, como a gente viu, podem catalisar, acelerar esse processo e levar à formação de O2 a partir do ozônio. Ou seja, não é legal, né? Então, quando se tinha o uso desses produtos, e a gente tinha desodorantes também, né? Isso, a gente tinha essa destruição aí da camada de ozônio. E com o tempo, então, qualquer spray que a gente tinha aí, desodorante, qualquer produto sob pressão, tinha muito CFC como gás aí, né, do processo. E aí passou-se a utilizar então produtos, né, que são CFC free, né, livres de CFC. E aí então eliminou-se, né, ao longo dos anos. Eu cheguei a pegar essa época, né, então vinha na propaganda, né, sem CFC e tal. Então eles substituíram para evitar esse tipo de reação aqui. Já que a gente está falando em ozônio, e vocês já devem ter associado, né, os mais bem informados aí, com a terapia de ozônio no, né, para COVID. Esse lance da terapia de ozônio no, ela vem sendo utilizada para diversas coisas. Então tem uns caras, né, uns médicos aí, se diz médico, né, que usam essa terapia para curar câncer, né, tumores. Diz que, né, como se fala aqui em Cuiabá, diz que faz efeito, né, que funciona. E aí tem muito charlatão também. Eu acredito que talvez para algumas coisas até faz sentido, né? Inclusive teve uma pessoa aí que uma vez me perguntou e como que é esse lance, né? Se ela achava viável fazer ou não. E é uma pessoa da mídia, tá? Eu tive um contato aí com ela e ela veio me perguntar que ela queria falar no programa dela, de rádio. Eu já falei que é uma mulher, tudo bem. E aí ela falou que até que ponto que era verdade, que ela pensava fazer, o pessoal usa para rejuvenescer também. A verdade, pessoal, é que os radicais livres, né, que são é, como digo, espécies como essa daqui, né, que tem esses elétrons aí, né, desemparelhados, eles têm uma possibilidade aí de de reação, eles são muito reativos, certo? E isso faz com que então a gente tenha, saiu, o CFC Free voltou agora. Tenha esse tipo de espécie muito reativa. Então, quando eles estão livres aí no corpo, evitem os radicais livres, etc, né? É justamente por conta disso, né? Que são espécies muito reativas que podem sim levar a processos cancerígeos, tal, mas não é obrigatório, depende, varia muito de organismo para organismo. Então não fixem muito nessa ideia. E aí a base desse tratamento é eliminar os radicais livres introduzindo o ozônio, né, como nas reações que a gente viu aqui, para formar oxigênio de volta e eliminar esses radicais livres, tá? Então,
principalmente para o Covid, não tem nada comprovado, isso é fato, tá? Agora, para câncer, tumores, tem um pessoal que faz ozonoterapia. E para rejuvenescimento e evitar o envelhecimento, faz sentido, porque esses radicais livres, né, eles realmente, com o tempo, podem estar associados ao nosso envelhecimento. Então, o cara teria que ficar no vácuo, né, para se conservar, né? Aquela brincadeira que a gente fala, dorme no formol, né, tá livre ali de oxigênio, justamente. Então, tem um pouco de mito, né? Sempre bom se informar bem. Covid não, tá? Esqueçam isso. E, né, é um processo, acredito que meio desagradável aí, né? Deixa pra lá. Astato. Elemento também do grupo 17, radioativo, instável, muito raro, é o mais raro na crosta terrestre. Não tem aplicações práticas porque ele tem uma vida muito baixa, né? 8 horas de meia vida, na verdade, que é o termo correto, né? De decaimento radioativo. Mas é um elemento que foi previsto lá pelo Mendeleev, né? Grupo 7A, antigamente, ele já previu um elemento que era radioativo, que ia ocupar esse espaço aqui, né? Então, o Mendeleev, bruxão aí, né? Que ele parecia um bruxão, ele tinha já previsto um elemento desse tipo, que se encaixaria ali. Pela tendência periódica, né? Muito interessante isso. E é isso. Últimas questões. Qual a vantagem da utilização do iodo em relação às sínteses orgânicas, né? Não na síntese. Eu vou corrigir já, terminando a aula. Porque o hidrogênio e o flúor, na forma gasosa, tem que ser coletados separadamente no processo Moissan. Certo, pessoal? Então, terminamos mais um grupo da tabela periódica, mais uma aula. Obrigado aí pela atenção de vocês. Continuem estudando, tá? Não é porque já foram aprovados que vão largar a mão. Por favor, participem das aulas, tirem suas dúvidas. Vamos levar esse conhecimento adiante, que é muito importante para vocês. Então, cuidem-se, um abraço e até a próxima aula de Química Inorgânica.